Um dia Davi sai do campo, mas não sai para o trono. Sai para levar pão. Ele não vai como soldado, não vai como guerreiro, vai como alguém comum, obediente ao pai. E é nesse dia aparentemente simples que Davi se depara com algo que paralisa uma nação inteira. Um gigante. Golias não desafia apenas o exército de Israel. Ele desafia a fé. Ele desafia a identidade. Ele desafia a confiança em Deus. Todos veem o mesmo inimigo. Todos ouvem as mesmas ameaças. Mas todos reagem da mesma forma. Medo. Soldados treinados se escondem. Homens experientes recuam. O exército escolhido por Deus se cala. E então aparece Davi, sem armadura, sem espada, sem posição, mas com algo que ninguém mais ali carrega. Enquanto todos veem um gigante impossível de vencer, Davi enxerga algo diferente. E é aqui que a história muda. Porque o problema nunca foi o tamanho do inimigo, mas a forma como ele é enxergado. Se você já se sentiu pequeno diante de um desafio grande, se já pensou que não estava preparado, ou que aquela batalha não era para você, essa parte da história vai falar diretamente com o seu coração. O gigante é o mesmo, o campo de batalha é o mesmo, a ameaça é a mesma, mas os olhares são completamente diferentes. Os soldados veem Golias e pensam: ele é grande demais, ele é forte demais, não dá para vencer. Davi vê Golias e pensa outra coisa. Ele desafia o Deus vivo. Essa é a diferença que muda tudo. Enquanto uns medem o tamanho do inimigo, Davi mede a fidelidade de Deus. Enquanto uns se lembram de derrotas passadas, Davi se lembra de livramentos no secreto. O leão, o urso, o campo, nada daquilo foi esquecido. A fé de Davi não nasce naquele momento. Ela já foi construída antes, quando ninguém estava olhando. E isso nos ensina algo profundo. O que você vive no secreto define como você reage no público. Davi não ignora o perigo. Ele não finge que Golias não é forte, mas ele se recusa a colocar o gigante acima de Deus. O problema do medo não é o inimigo existir. É quando o inimigo ocupa o lugar que só Deus deveria ocupar. Talvez você esteja diante de um Golias hoje. Uma situação que parece maior que você. Uma pressão que paralisa. Uma voz que tenta te convencer a recuar. Todos ao seu redor veem o mesmo problema. Mas a pergunta é: como você está olhando para ele? Porque a fé não muda o tamanho da luta. Ela muda quem está no centro da história. E quando Deus volta a ocupar o centro, o medo perde a força. Davi não apenas pensa diferente, ele fala diferente. Enquanto todos se calam, Davi questiona. Enquanto todos aceitam o medo como normal, Davi se incomoda. Ele não entende como um gigante pode afrontar o povo de Deus e ninguém reagir. As palavras de Davi revelam algo profundo. Ele não está movido por orgulho, mas por zelo. Para os outros, Golias é um problema militar. Para Davi é um problema espiritual. E isso muda tudo, porque quando a fé é verdadeira, ela não fica só no coração. Ela se manifesta na voz. Davi não grita para parecer corajoso. Ele fala com convicção, porque sabe de onde vem sua confiança. E aqui existe um confronto invisível. A fé de um jovem contra o medo coletivo. Muitas vezes a maior pressão não vem do inimigo, mas das pessoas ao redor dizendo: você não consegue, isso não é para você, fique no seu lugar. Mas Davi não permite que a voz do medo se torne mais alta do que a voz de Deus. E quando a fé encontra coragem para se expressar, o cenário começa a mudar. Antes de enfrentar Golias, Davi enfrenta algo ainda mais difícil: a desconfiança de quem está perto. Seu próprio irmão o despreza, questiona suas intenções, tenta colocá-lo de volta no lugar pequeno de onde ele veio. Isso dói, porque é mais fácil enfrentar um gigante desconhecido do que lidar com a incredulidade de quem te viu crescer. E aqui existe um teste silencioso. Davi vai reagir com raiva ou vai permanecer firme? Ele não discute, ele não tenta se justificar, ele não perde tempo provando quem é. Davi entende algo que muitos ainda não aprenderam. Quem carrega convicção não precisa de aprovação. As críticas não param Davi. Pelo contrário, elas confirmam que ele está em um lugar que incomoda. Talvez você já tenha vivido isso quando você decide agir com fé e alguém tenta te diminuir.
te lembrar de erros passados, te colocar de volta no seu lugar. Mas Deus não chama pessoas baseadas na opinião dos outros. Ele chama pessoas baseadas no coração. E se essa mensagem está falando com você agora, se você já foi desacreditado por quem deveria apoiar, deixe o seu like neste vídeo. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Aqui nós caminhamos pela Bíblia com profundidade, mensagens reais e histórias que falam diretamente com a vida. Porque a fé que Deus honra não depende da validação humana. Davi finalmente caminha em direção ao vale. Não é um soldado experiente. Não veste armadura. Não carrega a espada, mas carrega algo que ninguém ali possui. Consciência de quem Deus é e de quem ele é em Deus. Golias vê um menino, mas Davi enxerga algo diferente. Ele não vê apenas um gigante, ele vê um limite sendo desafiado. E quando Davi abre a boca, não fala sobre si mesmo, ele fala sobre Deus. Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor. Essa frase não é coragem vazia. É resultado de um histórico invisível. Leões, ursos, campo, solidão, fidelidade. O vale apenas revela o que já estava construído no secreto. Davi não corre para lutar. Ele corre porque confia, porque já venceu batalhas quando ninguém assistia. A pedra não é sorte, é precisão, é direção, é propósito. E quando o gigante cai, não é apenas uma vitória física, é o colapso de uma mentira. De que tamanho define destino? Talvez você esteja diante de um vale hoje, um medo antigo, uma luta que parece grande demais. Mas se Deus te treinou no secreto, o público não define o resultado. O que derruba gigantes não é força, é fé alinhada com propósito. E essa vitória não é o fim da história de Davi, é apenas o começo. Porque depois do vale, vem a exposição, vem a fama, vem os conflitos internos, vem as perseguições. No próximo vídeo, vamos entrar no momento em que Davi deixa de ser apenas um herói e passa a ser uma ameaça ao trono, uma transição perigosa, uma fase onde muitos caem. Mas Davi ainda está sendo moldado.